Olá, tudo bem? Muito boas-vindas à nossa aula de número 14. Nós já traçamos praticamente todo o eixo central do nosso método ICMS 360 graus. Esse eixo central compreende a incidência do imposto, mas quando se fala em incidência do imposto, não se pode deixar de lado a não incidência. Porque, ao mesmo tempo que precisamos entender as situações em que o imposto tem o seu fato gerador ocorrido, precisamos compreender situações que eu me lembro de um shampoo. Que eu falar de shampoo, né? Você deve estar estranhando, mas existia lá na década de 80 um shampoo anti-caspas, não sei se existe até hoje, mas ele tinha uma propaganda na TV que era o Denorex. Então, o Denorex, ele era um shampoo, tinha um odor muito forte, parecia de remédio, então a propaganda é: Denorex, parece remédio, mas não é. A não incidência, ela precisa ser estudada porque ela é meio Denorex. Ela parece incidência, mas não é. Aliás, por falar nisso, era essa época, eu quero dizer, deixar claro que eu não era nem nascido, tá? É porque eu sou muito curioso, fico vendo vídeos antigos no YouTube, de reclames, comerciais antigos. Então, esse negócio de Denorex aí, eu tô contando essa história, mas eu não sou desse tempo não, hein? Eu não era nem nascido nessa época aí, década de 80, nada disso. Bom, o ICMS tem a sua incidência, e tem a não incidência. E a não incidência ela precisa ser estudada porque ela parece, mas não é. Há fatos que parecem fatos geradores do ICMS, mas não são. E nós precisamos compreendê-los. Mas para eu compreender a não incidência do ICMS, em primeiro lugar é necessário que eu saiba distinguir a própria não incidência de outros conceitos jurídicos tributários próximos que podem causar confusão. Uma delas é também não incidência, mas uma não incidência que eu vou dizer que é qualificada. E você vai entender por quê. Então, para entender o que é não incidência, eu preciso distinguir três conceitos jurídico-tributários, tá? Para entender a não incidência, e um deles é o conceito das imunidades previstas na Constituição Federal. Então, antes de falar da não incidência do ICMS propriamente dito, temos aqui a hierarquia das normas jurídicas, no topo a Constituição Federal, as emendas constitucionais, compondo o sistema tributário nacional. Aqui no Sistema Tributário Nacional, na Constituição, o que é mais importante para nós é a Constituição Federal, artigo 155. Sobretudo, inciso 2 e parágrafo 2º, que tratam do ICMS. Depois da Constituição, vem as leis emanadas do Poder Legislativo, no segundo patamar. Então, no segundo patamar, vem as leis. E aí, no último patamar da pirâmide, vem outras normas infralegais, normas, por exemplo, emanadas das autoridades administrativas, portarias, resoluções, instruções normativas, etc. Dentro desta pirâmide da hierarquia das normas jurídicas, em que a Constituição Federal é a norma hierarquicamente superior, é necessário traçar a distinção entre três conceitos, que costumam ser confundidos e nós não podemos confundir a partir de agora. O primeiro conceito é a imunidade. O segundo conceito, a isenção. E o terceiro, a não incidência. A imunidade é uma exoneração prevista. Todas são exonerações, tá? Por que exonerações? Exonerações porque são situações que liberam do pagamento. E aqui no caso, nós estamos falando especificamente do ICMS. As exonerações são situações, são fatos que, quando ocorrem, não vão ser tributados. Por algum motivo. E aí nós temos aqui três motivos que não podemos confundir. O primeiro deles é a imunidade. A imunidade, tecnicamente, é uma vedação ao exercício da competência tributária. E como as competências
estão definidas na Constituição Federal, nós temos que saber que essa exoneração, imunidade, ela está sempre na Constituição. Então, quando eu falo em imunidade, eu estou colocando a setinha aqui no topo da nossa pirâmide no Sistema Tributário Nacional. As imunidades encontram-se previstas sempre na Constituição. São vedações ao exercício da competência tributária e, por tabela, essa vedação implica um direito a não ser tributado, tá? A vedação à competência implica direito subjetivo, vou usar o termo técnico, mas esse pouco importa, o que importa é isso, ó, direito à não tributação. Então, por exemplo, eu tenho na Constituição Federal a imunidade do livro, do jornal, do periódico e do papel destinado à sua impressão. Artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição. Trataremos disso na aula de hoje ainda. Então aqui são situações em que não há incidência tributária. Então não é forçado dizer que a imunidade é uma não incidência, que eu vou chamar de qualificada. Por quê? Porque ela é declarada expressamente na Constituição Federal. Então, ela é qualificada porque ela vem na norma hierarquicamente superior do sistema. Não há fato gerador, não incide a norma tributária, não incide o tributo, tá? No caso da imunidade. Muitas vezes, a exoneração vem na lei. Eu não tenho imunidade. A situação, ela se enquadra no fato gerador descrito na lei. Por exemplo, eu tenho uma saída de mercadoria. Então, ela se enquadra no fato gerador. Aconteceu uma saída, mas a lei vem e faz uma dispensa. Aliás, eu vou fazer isso só corrigindo aqui. A isenção, e agora estou falando da isenção, ela é uma dispensa do pagamento do tributo. E ela vem na lei. A isenção está nas leis, não estão na Constituição. Então, na isenção eu tenho fato gerador, mas eu tenho uma dispensa do pagamento do tributo. Eu vou te dar um exemplo muito rápido aqui. Na saída de mercadoria tem incidência do ICMS. Mas quando a saída é de um veículo adquirido por um taxista, há convênios que autorizam estados, e vários estados, ou praticamente todos os estados, concedem isenção de ICMS para saídas de veículos destinadas a taxistas. Se eu tenho um taxista que está adquirindo o seu primeiro veículo, esse primeiro veículo destinado a táxi é isento de ICMS. Ou seja, tem o fato gerador a saída, mas a lei dispensa porque é táxi. Essa é a isenção. A isenção está na lei. A isenção não é uma não incidência. Eu tenho a incidência, mas eu não tenho a exigência do tributo, porque é dispensada a cobrança do tributo pela exclusão do crédito tributário representado pela isenção. Por fim, eu tenho o último conceito, que se aproxima aí de todos que temos visto até agora, que é o conceito de não incidência. Se a imunidade está no topo da pirâmide, né? Então a imunidade está lá, no topo da pirâmide, ó. A isenção está na lei, a não incidência ela está onde? A não incidência não está em lugar nenhum. A não incidência é uma situação não prevista na norma de incidência. A não incidência é uma situação que não se enquadra na norma de incidência. Exemplo simples também. Uma venda de um imóvel. Não há fato gerador. Ocorre a não incidência porque a incidência do ICMS é sobre circulação de mercadorias, operações de circulação de mercadorias. E o imóvel não se enquadra no conceito de mercadoria, já que mercadorias são bens móveis. Essa é uma não incidência relativa ao ICMS.
Então, quando eu falo em não incidência, eu falo numa situação que não se enquadra na norma de tributação, não está dentro da competência tributária, não está dentro da base de incidência do imposto. Lembra que no período pré-curso eu mandei alguns e-mails para vocês falando, né, de por que estudar o ICMS, quais os benefícios de estudar o ICMS, e também mandei um e-mail para você com 5 passos sobre como dominar o ICMS. Busca esse e-mail lá na sua caixa, você vai ver que um dos passos era entender antes o direito tributário. É por isso que em algumas aulas, antes de entrar na parte de legislação do ICMS propriamente dita, eu trago o direito tributário para você. Essa distinção que estamos fazendo, imunidade, isenção e não incidência, é direito tributário puro. Você precisa entender o direito tributário algumas vezes para dominar a legislação do ICMS. Esse é um dos passos que eu trouxe para vocês. 5 passos. Um deles é esse. Entender direito tributário. Bom, então, imunidade. Vedação à competência tributária está na Constituição. É uma não incidência, porque é uma situação que fica fora da base de incidência. Se eu tenho imunidade, está fora da base de incidência. Então, se está fora da ordem jurídica, é não incidência. Eu tenho depois a isenção, que é uma dispensa legal, está na lei. É uma situação tributada, mas a lei dispensa para um fato específico ou para alguém específico, porque às vezes a isenção é subjetiva, é o caso do taxista, é pela pessoa que está adquirindo o veículo. E por fim eu tenho a não incidência, que não se enquadra. Agora, quanto à não incidência, às vezes ela gera dúvida. Eu citei aqui o imóvel, lógico, não gera dúvida nenhuma, né? O imóvel não é bem móvel, não é mercadoria, não precisa estar lá. Mas há situações que geram dúvidas, em que eu bato o olho naquilo e eu falo, será que isso é incidência ou não incidência? Eu vou te dar um exemplo. A venda de um bem salvado de sinistro. Quando a companhia seguradora indeniza o cliente, o bem é recuperado. Então, imagine que foi um automóvel roubado, a seguradora pagou a indenização do cliente, que aqui tem direito, uma indenização prevista em contrato, o automóvel é recuperado, e aí esse automóvel é transferido para a companhia seguradora. Então, isso é uma operação com mercadoria, já que a companhia seguradora é uma empresa e está adquirindo o automóvel. Então, isso pode gerar uma dúvida. O que faz o legislador? Vem e faz uma não incidência declarada. Ela vem na lei. A lei vem estabelecer que determinada situação é não incidência. São as chamadas não incidências declaradas. Percebeu? Então temos aqui não incidência. Às vezes você sabe que tem a não incidência porque não se enquadrou na norma de tributação. O exemplo do imóvel. Às vezes você sabe que tem a não incidência porque a lei está dizendo. Então, a não incidência declarada, ela vem estipulada na lei. Mas seria não incidência de qualquer jeito. Não teria tributação de qualquer forma. Isso é não incidência declarada. Para não deixar dúvidas. Para espancar quaisquer questionamentos relativos à incidência tributária, vem a declaração de não incidência na lei. Perfeito? Então, hoje nós já distinguimos aqui imunidade, que é uma não incidência declarada, só que na Constituição. A isenção, dispensa legal, e a não incidência, aquela que não se enquadra na norma de tributação, porém, às vezes, ela vem expressamente prevista na lei. Com essas distinções necessárias, com esse direito tributário que precisamos resgatar para o estudo das não incidências, nós vamos começar, então, a ver que a Constituição Federal estabelece algumas imunidades constitucionais e que a Lei Complementar 87/96, no artigo 3º, prevê diversas não incidências. A redação do artigo 3º da Lei Complementar 87/96, da Lei Candir, é muito simples. O imposto não incide, 2 pontos, e aí vem as situações. E a primeira delas é uma não incidência que, mesmo que não estivesse ali, ela existiria. Por quê? Porque ela já está na Constituição.
É uma imunidade tributária que o legislador fez questão de declarar para não deixar dúvida, mas não precisava declarar, porque já está na Constituição, no artigo 150, inciso 6, a linha D. É a imunidade tributária, então isso aqui é uma imunidade, essa não incidência é uma não incidência qualificada, é uma imunidade, nas operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Então não é qualquer papel que é imune também, é o papel destinado a livros. A saída de mercadoria é a saída de folha de papel sulfite para escritório. Não tem imunidade. É para escritório, não é para livro. A saída de papel é uma saída de papel que está indo para um jornal. E esse jornal vai imprimir o noticiário do dia seguinte. Opa, aí sim eu tenho uma imunidade. Por quê? Porque é papel destinado à impressão de jornal. Ou de revista. Quando a Constituição fala em periódicos, está falando das revistas. As revistas são periódicos, saem semanalmente, são publicadas semanalmente, mensalmente, bimestralmente, depende da revista. Então, o papel para o periódico também tem imunidade. Assim como tem imunidade o livro, o jornal e o periódico já impresso. Então, editora de livro, editora de revista, editora de jornal, não paga ICMS, não tem incidência do ICMS. A questão da imunidade tributária dos livros gera muitas controvérsias nos tribunais. E muitas questões chegaram ao Supremo Tribunal Federal. E eu quero trazer algumas aqui. A primeira delas é a essência dessa imunidade, é a difusão da informação e cultura. Tá? A essência da imunidade é a difusão da informação e cultura. E isso nos leva àquilo que chamamos de interpretação teleológica. Interpretação teleológica, isso mesmo. Vou escrever para você aqui, tá? Momento de cultura jurídica. Interpretação teleológica. Momento de cultura jurídica, Alan. Exatamente. Momento de cultura jurídica. Agora funcionou, não estava conseguindo voltar eu para a telinha. Não estava saindo lá do nosso slide na telinha. Então, interpretação teleológica é a interpretação que leva em consideração a finalidade de uma lei e da própria Constituição. Então, a interpretação teleológica também é conhecida como finalística. O Supremo foi moldando ao longo dos tempos jurisprudência no sentido que a imunidade ela deve ser interpretada de acordo com a finalidade de difusão de informação e cultura. Então, toda e qualquer publicação única que configura livro de um jornal, que é um noticiário, ou de um semanário, de uma publicação mensal, de um periódico, basicamente as revistas, gibis, almanaques, toda publicação nesse sentido conta com a imunidade, da mesma forma que o papel destinado à impressão dessas publicações. Basta que difunda cultura e informação. E aí a gente tem muita jurisprudência a respeito, tá? Tem muita jurisprudência a respeito. No Supremo Tribunal Federal. Estou falando aqui não é qualquer jurisprudência, é do Supremo Tribunal Federal, do STF. Então, para o STF, o que vale é o conteúdo de difusão de cultura e informação. De modo que, por exemplo, álbum de figurinha e os seus cromos adesivos é uma forma chique de falar figurinha, conta com imunidade. Ah, não, mas figurinha, aquelas da Copa do Mundo, que tem lá os jogadores, aquela coisa toda, sim. Figurinha da Copa do Mundo, figurinha do Messi, do Neymar, do Cristiano Ronaldo. Será que o Cristiano Ronaldo vai para essa Copa? O Messi e o Neymar já estão. Essas figurinhas, tá? Que tratam da imunidade,
tá? Essas figurinhas da Copa do Mundo, contam com imunidade por quê? Porque difundem uma cultura, a cultura do futebol. E aí, o Supremo definiu que na sua jurisprudência, que a figurinha tem imunidade, tanto a figurinha quanto o álbum. Na verdade, o álbum era de se prever, porque o álbum dá para configurar um livro. Mas a figurinha que vai integrar ali no livro é que é a grande novidade dessa decisão. Outra coisa, lista telefônica. Gente, para mim, estourado, esse é o livro com o maior número de personagens que eu conheço, a lista telefônica. Claro que essa é uma jurisprudência relativamente obsoleta, a gente sabe que a lista telefônica, nos tempos de Google, ela caiu no desuso, mas é importante a título histórico, num esforço histórico, para você entender, né, essa essência da jurisprudência, da difusão, da informação e cultura. Então, lista telefônica, ela informava. Ela é um periódico anual, né? Periódico anual. Todo ano saía uma lista telefônica. E ela informava telefones e algumas até endereços das pessoas. De modo que a lista telefônica era um instrumento muito importante, mas muito importante mesmo, tá? De difusão da informação. Aí não é cultura, é informação. Almanaques. Antigamente as farmácias, isso aí também eu conheço pelos livros de histórias, eu não sou desse tempo, quando eu era criança ainda existia, brincadeiras à parte. Os almanaques, que eram revistinhas com piadas, receitas, curiosidades, e que junto vinha a publicidade do estabelecimento, da farmácia, o jornalzinho de oferta, só que ele vinha disfarçado dentro do almanaque, diferente do que é nos dias atuais, que você pega lá o jornal de ofertas da drogaria, tá? Tanto a lista telefônica, quanto os almanaques, quanto a maioria das revistas que a gente vê hoje, e jornais, eles vêm recheados de propaganda. E propaganda que fique atento você. Não é difusão de cultura e informação, de modo que encartes de propaganda, tá? Esses panfletos distribuídos em semáforos, esses panfletos distribuídos na padaria, esses encartes, jornal de ofertas do supermercado, da farmácia, de qualquer estabelecimento que seja, que às vezes vem encartados no jornal, vem o jornal lá e vem lá o encartado. O jornal, dentro do jornal, por exemplo, Folha de São Paulo, vem lá num determinado domingo encartado o jornal de ofertas do Carrefour, das Casas Bahia, das lojas americanas, do Magazine Luiza, tá? Quando vem isso lá, esse encarte não tem imunidade, hein, gente? Esse encarte, totalmente à parte, não conta com imunidade. Então, aquele papel foi tributado. Agora, o papel que vai para fazer o jornal é diferente. Ah, mas dentro do jornal, no meio das notícias, vem propaganda. Dentro da revista, no meio das notícias. Tem revista que eu pego que tem mais propaganda do que revista. Perfeitamente, isso existe, mas o Supremo se manifestou que a publicidade da lista telefônica ou da revista, que é necessária para viabilizar a difusão da informação e cultura, essa nossa publicidade que vem ali, né, misturada ali, vem encartada, ela não enseja, em hipótese nenhuma, o afastamento da imunidade. A imunidade permanece, porque a finalidade precípua daquela publicação é a difusão da cultura e informação, tá? Então, encarte propaganda pura e simples, não tem imunidade. Mas o veículo de difusão de informação e cultura que vem com propaganda tem imunidade. Uma questão que gera muita dúvida são os serviços de distribuição. Serviço de distribuição tem imunidade? Sim. Serviço de distribuição tem imunidade? Não, não tem. Tá? Esse sim foi retórico. Serviço de distribuição não tem imunidade tributária. Por quê? Porque a imunidade aí é objetiva. A imunidade ela é relativa ao livro, jornal, periódico e o papel destinado à impressão. O serviço de distribuição não contou com a imunidade. E aí, quando
o STF define que a interpretação deve ser teleológica, de acordo com a finalidade, o STF não admitiu que a interpretação pode ser analógica. Tá? Então, o serviço de distribuição por analogia tem imunidade. Não, imunidade não admite interpretação analógica. Teleológica, sim. Teleológica está aqui, finalística, tá? Analógica, por analogia, a distribuição do livro tem imunidade, essa não. E por fim, uma dúvida que pairou durante muito tempo lá nos tribunais. E o Supremo Tribunal Federal demorou muitos anos para decidir, mas decidiu, se eu não me engano, em 2016, que é a imunidade do livro eletrônico, tá? Isso aqui foi decidido numa ação direta de inconstitucionalidade, em que se firmou a interpretação de que o livro eletrônico também tem imunidade. Mas a Constituição Federal falou em imunidade relativa a papel. Então, quando falou livro, jornal, periódico, papel destinado à sua impressão, o Supremo Tribunal Federal, obviamente, queria imunizar, aliás, a Constituição Federal, né, fala isso, livro, jornal, periódico, papel destinado à impressão. A Constituição Federal queria conceder imunidade para o livro em papel, para o jornal em papel, para a revista em papel. Então, quando eu levo essa imunidade para o livro eletrônico, defendiam os fiscos, eu estou fazendo uma interpretação analógica. Só que não. Qual que foi o entendimento do Supremo? Aqui o Supremo foi para um outro método interpretativo na ADI. O Supremo foi para o método interpretativo da interpretação histórico-evolutiva, mais a teleológica. Porque o que o Supremo entendeu? Que a finalidade da norma constitucional é botar livro, jornal, periódico. E o papel foi enunciado em 88, aí que vem a interpretação histórica evolutiva, porque em 1988, quando foi promulgada a Constituição, só existia livro em papel. Como que ia conceder imunidade para o livro eletrônico? Se não existia livro eletrônico em 1988, não existia revista eletrônica, jornal eletrônico, era tudo em papel em 1988. Então, absolutamente fora de propósito. Eu me lembro que quando prestei vestibular, foi na década de 90, se eu não me engano, eu passei no vestibular em 1994 para o curso de Direito da Unesp, da cidade de Franca, grande Unesp, tá? Universidade Estadual Paulista, no seu campus de Franca, foi lá que eu estudei Direito e fiz meu mestrado também lá. Quando eu prestei o vestibular em 94, eu tinha que esperar, eu fazia a prova, o gabarito extraoficial dos cursinhos preparatórios para vestibular, que hoje saem, meu filho agora está prestando vestibular, está com 16 anos, está fazendo treineiro, ele faz a prova, daí 1 hora os cursinhos já estão soltando os gabaritos provisórios, fazendo correção ao vivo, online, no YouTube, aquela coisa toda. No meu tempo, eu tinha que esperar o jornal do dia seguinte. Se desse tempo de fechar a edição, às vezes era do outro dia da frente. Então, o vestibular no domingo tinha que esperar o jornal da segunda e algumas vezes no da terça para saber o resultado do gabarito, né, provisório dos cursinhos, porque só tinha jornal em papel. Então, como que iríamos ter imunidade do livro eletrônico naquela época se ele não existia? Então, com base nessa noção histórica evolutiva, que o livro eletrônico, o jornal eletrônico, tá? A revista eletrônica apareceram muitos anos depois, é que o Supremo disse que está dentro da finalidade da norma constitucional imunizar qualquer veículo de difusão da cultura e informação em meio de livro, jornal e periódico. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ali, naquela decisão que estou citando, cravou: o livro eletrônico tem imunidade. E mais, não só o livro eletrônico, mas também o seu suporte
material. O que seria esse suporte material? Suporte material é onde o livro vem. Então, se o livro vem num DVD, o CD também tem imunidade. Tá? Então, o veículo material por onde o livro é veiculado também tem imunidade. Não por outra razão, é que o entendimento do Supremo é que os dispositivos de... Vou citar aqui um exemplo para você, deixa eu só voltar minha caneta aqui. A exemplo do Kindle. Já ouviu falar do Kindle da Amazon? O Kindle é um tablet onde eu leio livro eletrônico. E nesse tablet eu só leio livros. Então o Kindle conta positivo exclusivo para leitura de livro eletrônico, conta com a imunidade. Alan, então o meu smartphone conta com a imunidade? O seu smartphone conta com a imunidade? Porque a gente lê livro. Eu não tenho o Kindle, o tablet, mas eu tenho um aplicativo, um app do Kindle no meu smartphone. E eu leio os livros lá. E aí, como fica? Bom, o aplicativo conta com a imunidade tributária. Ou não? O aplicativo sim, mas e o smartphone? O smartphone não. O aplicativo vai ter, porque ele é para exclusivamente leitura de livros. Mas o meu smartphone não, porque meu smartphone é telefone, ele é correio eletrônico, tem e-mail também, tem WhatsApp, ele é bússola, porque eu baixo o aplicativo da bússola, ele é GPS, ele é para ouvir música, né? Ele é vitrola lá do tempo do livro, tinha vitrola, tinha o toca-fitas no tempo da Constituição lá. Se eles quisessem dar imunidade, eles tinham que dar imunidade para a música, na época era para o toca-fitas, para a vitrola, para o toca-discos. Porque não tinha o que temos hoje, o meio digital. Percebeu? Então, nessa aula, eu gostaria que você entendesse essas modalidades interpretativas para compreender essa primeira não incidência do ICMS, a não incidência sobre livro, jornal, periódico, papel destinado à sua impressão. Na próxima aula, prosseguiremos com o estudo das normas relativas à não incidência do ICMS. Vamos trazer mais imunidades e depois vamos partir para não incidências declaradas da Lei Complementar 87/96. Até lá, tchau!